Olá, tudo bem com você? Como você sabe, esse aqui é o nosso canal para que a gente se encontre todos os dias às 18 horas, para que você possa tirar suas dúvidas a respeito de alimentos, nutrição e saúde. Nesse canal, você pode participar enviando suas questões para nós por mensagem, aqui utilizando o próprio Instagram, ou se for da sua preferência, você pode mandar um e-mail para a gente também, para o labbiounirio@gmail.com. Você também pode enviar uma mensagem pedindo para bater um papo conosco ao vivo, dizendo qual é o dia da sua preferência, ou você pode fazer perguntas, mandar mensagens aqui durante a nossa chat ou fazer perguntas aqui também durante pedir para acessar aqui no nosso bate-papo para interagir, dando a sua opinião, a sua experiência, que também pode acontecer. Nós estamos aqui sempre conversando e, sendo possível, a nossa conversa ela vai ser direcionada para ficar armazenada como publicação, e não sendo possível essa nossa conversa, a gente faz uma nova gravação do nosso bate-papo para que vocês tenham sempre o assunto do dia gravado para que vocês possam ouvir a hora que vocês quiserem. Tá legal? Então, muito bem. Hoje nós começamos a conversar sobre dando sequência ao nosso papo de ontem a respeito das escolhas de alimentos, quando a gente faz uma escolha correta, para que a gente não tenha nada em excesso, nada em falta, e possa comer e possa ter a certeza que nós fizemos uma escolha correta. Vocês devem se lembrar que eu fiz assim, que conversamos sobre isso ontem, sempre também reforçando o uso da ferramenta da pirâmide alimentar, que nos dá uma ideia como a gente pode fazer uma alimentação mais adequada para auxiliar, né, a gente a conhecer um pouco mais os alimentos. Vale aqui uma reflexão. Vocês já observaram que todas as revistas direcionadas para o público feminino, não vou dizer todas, mas a grande maioria das revistas direcionadas para o público feminino, sempre tem na sua edição uma informação sobre alimentos no que diz respeito a uma dieta nova, a uma ideia de uma dieta. Nada é milagroso, normalmente as pessoas buscam uma dieta para perder peso, mas nada é milagroso, e é muito importante a gente ter a consciência do que a gente come e do que a gente ficar optando por dietas milagrosas. Óbvio que todas as dietas têm o seu fundamento, tem uma base técnica nisso e podem até ser orientadas em algumas situações, mas é bem importante vocês terem realmente um critério, uma consciência do que vocês estão optando para a sua alimentação, até se vocês fazem a opção de usar uma dieta sem uma orientação profissional adequada, digamos assim. É bom a gente aqui valorizar o papel do nutricionista, que é um profissional muito bem formado e é perfeito e adequado para dar orientação quanto à sua alimentação. Você tendo essa oportunidade de procurar um nutricionista, isso é muito legal. Muito bem, na nossa chat, no nosso bate-papo de hoje, nós vamos responder uma pergunta que a Priscila nos fez, e eu agradeço, inclusive, o encaminhamento desse questionamento, que a pergunta foi qual é a diferença nutricional e funcional entre a batata doce amarela e a batata doce roxa. Quando você quer conhecer um alimento, é legal assim você começar a se perguntar o que aquele alimento tem. Quando você está falando, por exemplo, de um biscoito, é só você olhar o rótulo, e naquele rótulo, além dos ingredientes, você tem a informação nutricional que te diz quais são os nutrientes, no caso dos macronutrientes, e qual é a quantidade que eles têm em uma porção. Então você vê ali a quantidade de carboidrato, a quantidade de proteína, de lipídios, os tipos de lipídios, se são monos, poliinsaturados, a presença de sódio, quantidade de sódio no caso, o teor de alguns minerais, de algumas vitaminas, dependendo do rótulo. Quando nós estamos falando de um alimento cru, como por exemplo a batata doce, a gente não tem esse rótulo para a gente
ter essa informação quanto aos nutrientes que ele tem. E aí, volto a dizer como é bem legal a nossa pirâmide alimentar. Porque quando a gente olha a pirâmide, a gente vê aonde está a nossa batata doce. Ela está na base da pirâmide, aonde a gente vê que aqui é considerado os alimentos energéticos, né, digamos assim, e que tem a maior proporção de carboidratos como seu macronutriente. Então, você já tem uma ideia do que é aquilo. Muito bem, mas você olha e vê que um tem uma cor e o outro tem outra. Aí você começa a se perguntar, bom, mas quem é que está dando essas cores nessa batata, nos alimentos de uma maneira geral? Você começa a observar essa gama, esse universo de cores nos alimentos quando você olha segundo o patamar da pirâmide alimentar, onde a gente tem ali as frutas e as verduras, onde a gente vai vendo uma diferença enorme de cores. As cores nos alimentos estão associadas aos pigmentos. Esses pigmentos, eles são responsáveis, né, por essas mudanças de cores e têm uma função no nosso organismo. Eles têm ações funcionais no nosso organismo. Então, são compostos bioativos, antioxidantes, vitaminas, provitaminas, etc., precursores vitamínicos e outras substâncias também. Muito bem. Nessa ideia, o que a gente conhece mais assim, com essa visão, quando você fala dos pigmentos, desses compostos, com essa característica funcional, que tem uma funcionalidade além, não associada à energia, mas tem uma função no nosso organismo, a gente tem esses compostos hoje em dia numa fração do alimento representada pelos compostos bioativos, conhecida, né, organizada, digamos assim, como compostos bioativos. Quem são esses compostos bioativos? Eles são fibras, vitaminas, minerais, esses compostos bioativos antioxidantes, tudo isso faz parte dessa fração. Essa fração é uma fração muito pequena no alimento. Então, isso também é uma coisa muito legal da gente observar, que as quantidades são pequenas e tem uma importância enorme na nossa alimentação. Então, eles são compostos de uma proporção muito pequena no alimento, mas eles estão ali. Muito bem. O que acontece? Quando a gente tem uma cor laranja, como a gente está falando da batata doce laranja, ela tem uma predominância desse pigmento laranja que representando os carotenoides. Então, ela tem um alto teor de beta-caroteno, precursor de vitamina A, e a batata doce roxa, ela já tem um pigmento caracterizando essa cor violácea que representa as antocianinas. Cada um desses pigmentos, né, os carotenoides e as antocianinas, tem algumas funções específicas no organismo. Se você está tranquilo, está fazendo a sua alimentação normal, sem alguma orientação, sem algum problema no seu organismo, você vai escolher o alimento de acordo com o seu paladar, com certeza, o que você acha mais interessante, o que te dá mais prazer. Lembre-se que isso também é algo de extrema importância numa alimentação. Mas você gostando dos dois, por exemplo, você tem lá batata doce roxa, batata doce amarela, e você também tem cenoura. Então, naquele dia que você for preparar a cenoura, você não vai usar batata doce amarela, porque você já tem carotenoides na cenoura. Aí você usa batata doce roxa. Aí você tem aquela distribuição legal de você ter um prato variado e bem colorido. Então, você já tem um outro conhecimento a respeito dos compostos da batata, das batatas doces. Além dessas informações, ambas as batatas tem um alto teor também de vitamina A, como a gente estava comentando, e também um alto teor de ferro, todas as duas iguais. Então, o que acaba diferenciando, assim, nutricionalmente, são iguais, tem o mesmo teor de carboidrato, pequenas variações, nada que possa chamar a atenção. No aspecto dos micronutrientes, você tem uma cor para as antocianinas, a cor roxa para as antocianinas e a cor laranja para os carotenoides. Só que tem um outro detalhe que é legal a gente aproveitar para a gente ver como é bom a gente conhecer os alimentos e conhecer algumas coisinhas a mais. A pergunta é, o carboidrato que tem numa batata é igual ao carboidrato que tem na outra? A gente conversou sobre isso na nossa primeira live, falamos algo a respeito disso. E todos nós aqui sabemos que o carboidrato de reserva dos vegetais, que a gente encontra a maioria dos nossos vegetais, é o amido. E aí, o que acontece?
Existe algo que a gente chama de índice glicêmico. O que esse índice glicêmico mostra para a gente no alimento? Ele mostra como o tipo de amido, se é um amido que o organismo digere mais rapidamente ou se é um amido que o organismo digere mais lentamente. E o que significa isso? Significa que quando o amido ele é digerido mais rapidamente, você libera mais rapidamente a glicose, então você libera mais rapidamente o açúcar que o organismo vai produzir, a energia. E quando você tem um amido que ele é digerido mais lentamente, você libera mais lentamente esse açúcar para a corrente sanguínea, que também depois vai produzir energia. Qual a diferença que tem nisso? Observe que o índice glicêmico do pão francês, por exemplo, ele tem o valor de 71 e o índice glicêmico da batata doce tem o valor de 44. Então você já tem aí uma boa vantagem, mas não tem diferença entre uma e outra, de uma maneira geral, das batatas doces, tanto branca, roxa, quanto a amarela, o índice glicêmico em torno de 44. E isso dá uma informação bem legal, porque você acaba tendo um amido sendo digerido mais lentamente. E tem outra coisa também na batata, que é legal a gente saber, em relação assim, comparando, por exemplo, com o próprio pão. A batata tem uma quantidade de fibra, lembrando que a fibra, quimicamente, ela está dentro da classificação de carboidratos, mas ela tem uma função específica porque é a parte do alimento que não é digerida. Então ela chega no intestino e ajuda a motilidade. Todo mundo sabe que é muito bom consumir fibra. Então você tem a fibra, que já te dá uma sensação boa de saciedade, com aquela lembram que a gente conversou ontem do que a gente deve comer para se sentir bem, não sentir que a gente ficou empanturrado. Então o fato de você ter fibra nas batatas já te dá uma boa sensação de saciedade, então isso é uma coisa também muito legal, tá? Então, quanto a isso, a gente acaba conhecendo. Só para complementar nessa informação, por que se tudo é amido, por que é um amido diferente do outro? Porque o amido, ele é um carboidrato que ele é enorme, só que parte dele, ele é como se fosse assim, uma linha, imaginando um galho seco, mas sem nenhum ramo, e tem uma outra parte do amido que ele já é um galho com ramos. Então a gente tem uma parte que a gente chama de amilose, que ela é toda linear, e uma parte que a gente chama de amilopectina, que ela tem ramos. E isso faz com que ele seja diferente e com isso ele tenha um tempo diferente do organismo digerir. Tá legal? Então você acaba conhecendo algumas coisas legais, mas o que eu acho mais importante aqui, respondendo assim, resumindo na pergunta da Priscila, o mais importante é a gente saber que tanto a batata doce quanto a batata doce roxa, quanto a amarela, tem as mesmas características nutricionais no que dizem respeito à composição dos seus macronutrientes e da maioria dos seus micronutrientes, e tem aspectos funcionais que são diferentes, onde uma tem uma proporção maior de antocianinas, que é a batata roxa, e a outra uma proporção maior de carotenoides, que é a batata amarela. E o mais legal é vocês saberem que quando a gente quer conhecer um alimento, a gente começa conhecendo quais são os nutrientes que ele tem e vai se perguntando, para esmiuçando, para conhecendo um pouquinho mais, e com esse conhecimento a gente vai fazendo as nossas escolhas mais conscientes durante as nossas refeições, ok? Então, como todos vocês sabem, amanhã a gente vai estar aqui de volta, novamente às 6 horas, volto novamente a agradecer aí a participação da Priscila com o envio da pergunta. Perguntem, mandem mensagens, perguntem sempre, para a gente bater um papo aqui todos os dias, tirando alguma dúvida e trazendo alguma informação relevante. Lembrem-se que nós estamos num momento muito especial no mundo, e nesse sentido nós estamos num momento onde a gente tem que ter uma consciência maior de cuidar dos outros e da gente também. Então, nesta consciência, mantenha-se em casa, respeite o isolamento social, precisando sair, saia utilizando adequadamente as máscaras, a máscara no caso, lave sempre suas mãos com
com água e sabão, use álcool gel, cuide de você, cuide dos outros, vamos em frente que já já nós estaremos aí todos convivendo presencialmente e passando por essa fase de uma maneira bem tranquila, tá bom? Até amanhã, tudo de bom, fiquem com Deus, tchau!